Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu quero ler aqui uma pequena meditação sobre o profeta Samuel. Samuel que diz assim, ó, profeta Samuel. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor. Ainda não lhe havia sido revelada a palavra para Samuel. 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 7. Tem o vento do ventilador, então atrapalha um pouco. Tudo bem, pessoal. Bora lá. Sempre foi apaixonado pelas histórias da Bíblia. Uma delas despertou a minha atenção nos últimos dias. Ela está no primeiro livro de Samuel, apesar das discussões sobre a autoria dos dois livros que carregam o nome do profeta. Se foi exclusiva ou compartilhada com um redator assistente. Creio que muitos dos detalhes ali narrados foram escritos pelo próprio punho de Samuel. Certas cores, certos sons e sentimentos não poderiam ser mais bem expressos senão pelo seu protagonista. Em 1 Samuel 3, a Bíblia descreve que o menino havia sido consagrado a Deus por sua mãe e ainda bem pequeno passou a viver no templo, onde auxiliava o profeta Eli. Isso mesmo, ele vivia no templo, ele dormia no templo, comia no templo, estudava no templo e, por que não dizer, brincava no templo. Samuel cresceu dentro dos limites mais sagrados no território israelita. Ele conhecia muito bem os rituais, os móveis, as festas e os sábados. Mas um dia uma voz diferente o despertou, no meio de uma noite qualquer. E aqui eu consigo imaginar o velho Samuel, anos depois, revelando que
Naquela época ele ainda não conhecia a voz de Deus. Mas como? Alguma vez você já sentiu uma dúvida apertando seu peito? Já se sentiu perdido diante de uma decisão importante? Alguma vez você orou, mas ficou confuso em meio a tantas vozes em sua mente? Eu já aprendi que é possível estar no lugar certo, na hora certa, e mesmo assim estar perdido. É possível viver no templo sem conhecer o Senhor? É possível entrar na igreja e sair dela, participar de eventos e projetos, ser membro de uma comunidade de fé e ainda assim não desfrutar em uma experiência de primeira mão com o Senhor. Que perigo! Que hoje você ouça a voz de Deus de maneira especial. Reserve um espaço na agenda para ter uma profunda comunhão com o céu. Leve ao Senhor suas questões, sua ansiedade, seus pedidos e suas perguntas. Eu estou certo de que Ele sempre fala quando há um servo pronto a servir. O título dessa meditação chama-se Vozes, porque Samuel, quando pequeno, ele morava no templo com o profeta Eli e ele parava no templo, ele morava no templo. E uma noite ele escutou 3 vezes alguém chamar ele, Samuel, Samuel. E ele saía correndo da cama e ia lá onde Eli estava e dizia: Que foi, Senhor? O Senhor me chamou? E Eli dizia: não chamei, não te chamei. Ele voltava para a cama. Daqui a pouco, outra vez, ele disse: não te chamei. Mas se te chamarem pela 3ª vez, você responde: Estou aqui, Senhor. Ele falou para ele. Aí na 3ª vez ele falou para o Senhor que estava ali. Aí o Senhor se manifestou para ele, falando, não é? A voz, que ele seria um profeta. Que ele era um profeta. Mesmo pequeno já. E quando é, né? Aí Samuel cresceu com muita sabedoria, porque tudo ele fazia ali, desde menino. Então ele era um bom profeta e fazia tudo o que Deus ordenava, desde criança, né? E que coisa maravilhosa ouvir o Senhor chamar desde a pessoa pequena ainda, um adolescentezinho que ele era. E ele ouviu a voz de Deus. Aí ele disse, né? Ele falou, o Senhor disse para ele que ele era um profeta. Ele disse:
Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança, ele falou. Samuel, quando menino. Eu não passo de uma criança. E o anjo sempre aparecia e falava com ele. Não diga não passo de uma criança. Ele foi consagrado desde criança, um profeta. Ele foi um profeta muito sério, que levava as coisas de Deus muito a sério. Ele ungiu o rei Saul, rei, e Saul depois fez tudo errado, né? E depois ele ungiu também rei a Davi. Davi também era um adolescente. Quantas histórias bonitas, né, pessoal? Um menino ser chamado para ser. Ele já nasceu profeta. Que beleza, né? Hoje em dia a gente veja tantos jovens por aí atirados, sem saber nada, sem seguir nada. Muitos rapazes, adolescentes, estão na igreja, mas nada sabem. A mente está lá e está lá fora, está lá e está lá fora. Não busca aprender. Tem até um hino dos Arautos do Rei que diz, né? Busca a Escritura. Busca a Escritura, Santa Escritura. Busca teu mestre dia a dia. A gente cantava esse hino aí na Igreja da Colina, eu e o meu filho e o irmão Ari, nós fazíamos um trio, às vezes tinha até um quarteto. A gente ia cantar em outras igrejas, era um tempo muito bom. A gente era feliz e não sabia, né? Tem muitos que já são desde pequeno, né? Já são. Já dá ouvido a Deus, ao seu chamado. O meu filho, quando era um jovem, já ele ia para a igreja desde criança. Ele sentava no banco da igreja, na frente, e ficava assim, ó, olhando o pregador e não tirava o olho dali. Não tirava o olho. Foi batizado com 8 anos e ele mesmo escolheu. Até um irmão da central, ele disse para mim, da igreja central, irmão, mas ele é tão pequenininho, 53 batismos com ele, na primavera, na central. Aí ele disse, irmã, ele é tão pequeno. Eu disse, mas irmão, ele pediu batismo, a gente não pode negar quando a pessoa pede. Ele já conhecia tudo, né? Ele não precisou nenhum estudo bíblico para ele, porque o próprio caminho da igreja e tudo que ele ia, tudo que ele participava, ele já pegava tudo, sempre teve muito boa memória. Não é por ser meu filho, mas ele sempre foi um dia. E ele disse, ele não falou para mim, porque tudo ele falava para mim. Ele era meu filho, mas era meu amigo também. Então, ele disse, sozinho para Deus, ele
ele conversou com Deus e disse: Senhor, se é para eu ser um pastor, para eu estudar para ser um pastor, e eu vou abrir a Bíblia Sagrada. Onde eu abrir, se tiver a palavra terra, eu saberei que tu queres que eu seja um pastor. Hoje ele é departamental, né, da Associação Catarinense em Florianópolis. Aí no sábado de manhã ele foi pregar na igreja e eu não sabia de nada. Aí ele disse, contou para os irmãos antes dele pregar, ele falou que tinha falado com Deus a respeito disso. Se ele encontrasse onde ele ia abrir a Bíblia, no primeiro capítulo, se ele encontrasse a palavra terra, ele encontrou não uma só palavra, mas umas 4, 5 palavras. No Salmos 37. Os justos herdarão a terra. Ele ficou impressionado. Deus respondeu para ele assim, porque ele teve a conversa com Deus sozinho, sem ninguém saber. Aí depois ele disse para mim: mãe, agora eu sei que Deus me deu a resposta dentro da Bíblia. E é difícil, hein, a gente abrir onde tem a palavra terra, porque eu já abri muitas vezes para ver se eu abri onde tinha a palavra terra, eu não consegui pegar nem um capítulo que tivesse a palavra terra. E ele achou, ele disse para Deus: se eu encontrar a palavra terra, eu saberei que o Senhor quer que eu seja um pastor. Ali ele não teve mais dúvida, porque foi uma conversa dele com o Senhor. Aí ele terminou o 2º grau em Joinville, no CAGE, né, que era antigamente no colégio, na escola adventista. Ele terminou o terceirão, né, naquele tempo, 3º ano. E ele, antes disso, ele já tinha ido em Curitiba fazer o vestibular. Ele foi com o irmão da Central, que o filho também foi, mas o filho dele não era pastor, ele era outra coisa que ele ia fazer lá, jornalismo, não sei o que é. Agora eles estão para os Estados Unidos, a gente não sabe mais nada. Aí ele foi com esse irmão da igreja, lá em Curitiba, fazer o vestibular. Passou o vestibular e já se preparou. Ele foi com a cara e a coragem, sem nem um tostão no bolso. Ele só comprou a passagem, colocou as roupas dele, os pertences dele dentro de uma mala. Fomos levar ele na rodoviária, o Dinho, a Nalva e eu. Meu coração cortava de ficar sem o meu filho perto, mas eu sabia que era para o bem dele. Eu ia trabalhar no centro, na compra de ações de telefone, para ajudar, né? Porque não é fácil estudar lá. Só vender livros às vezes não dá. E ele foi. Quando ele embarcou no ônibus, que o ônibus tocou, lá ia indo meu filho para São Paulo, eu desandei no choro. Chorei muito. Chorei por dias. Dali eu já nem